A partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje. Temas de hoje: Excimer Laser, com a oftalmologista Edna Almodin. Amamentação materna nos municípios, com a nutricionista Giana Zarpato Longo. Tabagismo, com a cardiologista Patrícia Tokunaga. Ceratocone, com o oftalmologista Paulo Yoshio Takeuchi. O programa Saúde Hoje está apenas iniciando e em breve voltaremos. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos iniciando o nosso programa Saúde Hoje e como entrevistada nós temos a oftalmologista Edna Almodin, que vai falar sobre o tema Excimer Laser. Edna, é um prazer tê-la aqui conosco novamente. É muito bom estar com vocês no programa Saúde e falar sobre a saúde dos olhos. Eu acho que é algo importante para a nossa região. Bom, a gente já gostaria de aproveitar a oportunidade, é claro, você esteve recentemente no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que se realizou em Belo Horizonte, né? Há pouco tempo atrás. Quais as novidades desse congresso, Edna? Esse é o congresso do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foi agora esse final de semana em Belo Horizonte, e as grandes novidades do congresso foram as lentes intraoculares. Agora estão chegando duas lentes novas no Brasil, que é a Cristalens HD, que é uma lente acomodativa, que teve no comércio há algum tempo atrás, e o Brasil, até mesmo por condições financeiras, era uma lente mais cara, ela não foi absorvida no nosso comércio, e agora está voltando, inclusive, melhorada. Essa lente permite que o paciente, depois da cirurgia da catarata, tenha uma boa visão para longe, para perto e a visão intermediária, sem a presença daqueles halos noturnos. E a outra grande novidade é estar começando a ver a quebra do dogma entre ceratocone e excimer laser. Antigamente era contraindicação formal a cirurgia do excimer laser para correção da miopia e do astigmatismo no ceratocone, e nesse congresso a gente já teve várias apresentações, inclusive de cirurgias que estão sendo feitas na Europa,
em que se corrige o astigmatismo ou até mesmo alguma miopia com excimer laser e depois congela a córnea com o crosslink. Muito bem, é claro que, como o tema em pauta é excimer laser, eu gostaria que você definisse para nós o que significa excimer laser. O excimer laser é um tipo de laser, como outros existem, YAG laser, argônio, né? É um dos tipos de laser que pode ser aplicado dentro da oftalmologia na cirurgia refrativa. E Edna, nesse caso, a gente está falando do excimer laser. Eu me lembro que há muito tempo atrás você já tinha esse aparelho, mas existem outros tipos de aparelhos, o upgrade, quer dizer, desses aparelhos? O excimer laser é o mesmo em todas as máquinas, mas quem comanda a aplicação desse laser no olho é um soft. Então existem vários softs diferentes e as máquinas vieram se aperfeiçoando. Nós estamos há 12 anos em Maringá. O Provisão já teve a oportunidade de trazer 4 excimer laser a Maringá. Então, a durabilidade em média de cada máquina é em torno de 5 anos, Nelson. Cada 5 anos, essas máquinas devem sofrer um upgrade. E a gente vê que Maringá sempre teve aí na frente, porque a cada 3 anos nós tivemos upgrades de máquinas. Muito bem, só gostaríamos de lembrar que nós estamos falando sobre esse tema excimer laser, que é um tipo de laser utilizado nas cirurgias refrativas. E a Edna, que é a titular do Hospital Provisão, era um ponto de referência, né, nas cirurgias refrativas, não só aqui na região do estado, mas a nível de Brasil. E é sobre esse tema que nós estamos, inclusive, hoje falando. Muito bem, Edna, existe, o que é presbilase? É um outro tipo de laser ou não? O laser, Nelson, só corrigia miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, a presbiopia não era passível de correção com o excimer laser. Esse laser novo, que é o Alegreto, começou com a cirurgia de presbiopia e a gente já está efetuando isso na nossa cidade. Bom, defina para nós o que é presbiopia. Presbiopia é a vista cansada, que o leigo chama assim, que é a dificuldade de acomodação que a pessoa tem para fazer a leitura de perto depois dos 40 anos. A gente brinca com os pacientes que eles estão ficando com os braços curtos, porque eles vão afastando o braço para enxergar melhor. Isso é a presbiopia. Bom, na verdade, a gente, dentro dos vícios de refração que o paciente possa ter, nós temos a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e, como a Edna acabou de citar agora, a presbiopia ou a vista cansada que aparece depois dos 40 anos. E essa cirurgia, inclusive, veio para facilitar esses pacientes que querem ficar livres dos óculos ou de lentes de contato. Não é bem assim, né, Edna? Exatamente. E a gente até então, em oftalmologia, só ouvia falar sobre os erros de refração normais. Mas a gente hoje já conhece outros erros de refração que os pacientes às vezes nunca nem ouviram falar, que são as aberrometrias. E a gente tem os comas, os trifóio e uma série de outras alterações que os lasers de última geração hoje também conseguem corrigir. Bom, esse parece uma palavra meio difícil de ser entendida pela população leiga, né? Uhum. Mas essas aberrações você podia definir de uma maneira assim mais fácil? Quando se operava alguns pacientes antigamente, às vezes os pacientes tinham lá 100% de visão. Mas mesmo com essa visão quantitativamente em 100%, eles continuavam reclamando que a qualidade da visão deles não estava boa. E a gente não entendia por quê. Depois que surgiu o aberrômetro, a gente começou a observar que alguns pacientes têm olhos que são tortos, que têm aberrações. E os erros de refração não são resultantes só daquelas miopias, hipermetropias ou astigmatismo. Essas aberrações contraindicavam, inclusive, as cirurgias até pouco tempo atrás. E hoje elas podem ser corrigidas com laser. Então, às vezes tem pacientes que têm 100% de visão e que vão a um oftalmologista e que dentro do consultório eles conseguem ler tudo. E na rua eles não se sentem confortáveis e não têm uma boa visão, principalmente na visão noturna. Nesse caso... hoje nós temos as correções. As correções, né? Exatamente. Bom, qualquer pessoa pode operar, Edna?
Existe alguma contraindicação formal, por exemplo? Tem vários tipos de pacientes que não podem ser submetidos a esse tipo de cirurgias? Bom, existem alguns exames pré-operatórios que são feitos no olho do paciente para avaliar se eles podem ou não serem operados. Então, se o paciente tem, por exemplo, Nelson, uma córnea fina, ele não tem disponibilidade de tecido para ser operado. Então, esse paciente é contraindicado à cirurgia. O ceratocone, até pouco tempo atrás, era um dogma, era contraindicação para excimer laser. Hoje já tem alguns pacientes de ceratocone que podem ter benefício dentro da cirurgia refrativa com o excimer laser. Eu só gostaria que você definisse para nós, por exemplo, vamos ver cada caso isoladamente, né? É claro que cada paciente tem um tipo de defeito. Isso. Ou ele tem miopia ou tem astigmatismo. A cirurgia, no caso desses pacientes, pode ser personalizada? Sim, nós falamos agora há pouco que quando os olhos eram tortos, eles não podiam ser operados, exatamente por isso. Porque a cirurgia era uma cirurgia padrão, ela era igual para mim, para você e para qualquer paciente. Então, se o laser era acostumado a fazer só esse movimento, ele só conseguia corrigir a refração que fosse exata. Então, se ele jogasse 2 graus aqui, ele ia jogar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui na mesma quantidade. Hoje, se esse olho é torto, o laser tem que reconhecer que ele tem que mandar mais laser para esse local do que para esse. Então, é como se a gente estivesse trabalhando em cima da digital daquele olho. E aquela cirurgia só serve para aquele paciente, não serve para outro paciente. Por isso é chamada de cirurgia personalizada. É uma tecnologia nova, né? Sim, inclusive essa tecnologia hoje já mudou, porque quando ela surgiu era chamada de wavefront, que era trabalhada em cima da frente de onda. E essa frente de onda, ela era conseguida de tudo aquilo que entrava dentro do olho e que parava na retina. Hoje você pode personalizar a cirurgia em cima só da topografia. Então, se o paciente tem uma irregularidade só na córnea, você não precisa trabalhar no que está dentro do olho, só naquilo que está na córnea. Então, hoje a cirurgia personalizada pode ser guiada pela topografia ou guiada pela frente de onda. A gente tem mais 2 minutinhos, Edna. Existe limite de idade para fazer uma cirurgia? Eu acho que existe mais o limite da vontade do paciente de ser operado ou não e dos exames que estão dentro do olho dele. Então, aquilo que a gente falava, antes dos 40 anos podem operar e depois não. Isso hoje já não existe pelo Press-Bilasic. Porém, o paciente não deve fazer uma cirurgia de miopia antes de estacionar esse grau. Então, habitualmente operamos depois dos 21 anos de idade. E, bom, na verdade, esse é um tipo de cirurgia que você utiliza um tipo de laser especial, né? Sim. Inclusive, o chamado famoso Alegreto, né? 400, né? 400 Hz. Hertz. Aí é a máquina que utilizamos. O laser é o excimer laser. Mas a máquina Agora, é mais moderna. A máquina é o Alegreto 400 Hz. A grande vantagem dessa máquina é a mudança da asfericidade da córnea. Ou seja, quando você operava antigamente, você operava a córnea e você mudava a asfericidade dessa córnea e isso trazia distorções em visões periféricas do olho. Hoje você muda a asfericidade da córnea, aumenta o raio periférico da córnea e com isso você pode melhorar a profundidade de foco e assim corrigir a presbiopia. No caso das cirurgias refrativas, vamos pensar levando em consideração o tipo de grau de cada um. Em média, que graduação que você pode ser possível corrigir através desse aparelho? Hoje, com excelentes resultados, a gente opera até 10 graus de miopia com o excimer laser e acima de 10 graus nós podemos ir até 22 dioptria com a lente de artesã ou artiflex e você ainda pode corrigir até graus maiores fazendo a associação das duas técnicas que a gente chama de bioptic. Por exemplo, se um paciente tem 28 graus de miopia, eu posso operar
22 graus com a lente de artesão, o Artiflex, né? E complementar isso depois com o excimer laser. Na hipermetropia? Na hipermetropia a gente consegue ir até 6 dioptrias com o excimer laser e a lente de artesã consegue ir até 10 dioptrias. E no caso do astigmatismo? Existem máquinas que corrigem apenas 2 a 2,5 grau e é muito comum você ouvir o paciente que ele tem astigmatismo e que ele não pode operar. O Alegreto hoje consegue corrigir até 6 graus de astigmatismo. Edna, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço a oportunidade de estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você sempre, Nelson. Muito bem, estamos falando com a Edna Almodin, que é a titular do Hospital Provisão, sobre essa cirurgia importante, que são as cirurgias corretivas de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Muito bem, o tema em pauta no próximo bloco é a amamentação materna nos municípios, com a nutricionista Giana Zarpato Longo. Nos aguarde, já voltaremos. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031 6677. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e como entrevistada nós temos a nutricionista Giana Zarpato Longo, que vai falar sobre o tema amamentação materna nos municípios. É um prazer, Giana, estar aqui conosco. Para mim também é um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Muito bem, a Giana, eu vou resumir o currículo dela aqui, é bem extenso, mas ela é nutricionista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é doutora em saúde pública pela Universidade Estadual de São Paulo, né, da USP, especialista em desnutrição energético-proteica e recuperação nutricional pela Unifesp e é coordenadora do curso de nutrição do Sesumar. Então, esse é um tema interessante, né? A amamentação materna. Mas antes que a gente comece sobre isso, eu gostaria, no caso, Giana, que você definisse para nós qual a importância do aleitamento materno. Bom, o aleitamento materno, ele é muito importante porque ele reduz a mortalidade infantil, principalmente no primeiro ano de vida. Essa mortalidade, nós já temos alguns dados que são importantes, principalmente estudos que são internacionais, né, já saíram em revistas internacionais como Pediatrics, que mostram o seguinte: se a criança ela é amamentada na primeira hora de vida, a redução da mortalidade acontece em 22%. Né? E no primeiro dia de vida ela já acontece com 16%, ou seja, o aleitamento materno exclusivo, que é aquele aleitamento único,
sem a adição de outro alimento, né, como leite ou como outra comida, é essencial nos primeiros 6 meses de vida. Por isso, em 2001, foi proposto pela Organização Mundial de Saúde um grande estudo, e a nossa última recomendação é que o aleitamento materno exclusivo ele seja exclusivo mesmo até o 6º mês. E esse exclusivo, é importante a gente enfatizar que nem a água ela deve ser adicionada, tá? Porque os estudos já mostram que se a água for adicionada ou numa mamadeira ou numa chuca e a utilização da chupeta, ela também proporciona a diminuição desse aleitamento materno exclusivo. E nós sabemos que o aleitamento materno exclusivo, ele fornece proteção para o nenê, principalmente pelas imunoglobulinas existentes. E com isso, né, principalmente a classe socioeconômica mais reduzida, ela deveria, né, também ter esse aleitamento materno exclusivo, porque aí reduz a mortalidade infantil, né, pelos benefícios que eu já citei anteriormente. Gera, é muito comum haver erros na alimentação durante o primeiro ano de vida, né, das crianças, é claro, né? Você poderia citar os mais comuns? Posso. Bom, inicialmente é o aleitamento não exclusivo, como eu falei. Então, as mães, né, e muito influenciadas pelos pais e pelos amigos, eles já comentam com as mães, né, com as que têm os nenês recém-chegados. Não, adiciona uma água porque o seu leite dá sede na criança, adiciona uma mamadeira porque o seu leite é fraco. Então, esses são um dos principais erros, porque logo no começo, onde a mãe deveria somente dar o leite do peito, ela já começa com esses erros, que é a inserção da chuquinha com a água ou do chazinho para cólica, que hoje em dia a medicina já está bem avançada, né, e já se sabe que não é mais o chazinho, né, o chazinho caseiro que melhora a cólica da criança. Isso já é fisiológico a cólica da criança, né? Então não deve-se mais inserir o chá ou a água, porque isso já diminui, né, quando a mãe já insere essa mamadeira, ela já está reduzindo o aleitamento materno para a criança. Por quê? Sugar a mamadeira é muito mais fácil do que sugar o peito da mãe, né? Mas só que quanto mais a criança tem essa sucção no bico do peito, mais ela vai estimular os hormônios e com isso a produção de leite. Então não existe leite fraco, né? E sim, às vezes, uma inadequação na pega da criança com a mãe, às vezes um fraco vínculo da mãe com a criança que diminui essa amamentação. Então os primeiros erros já acontecem nos primeiros dias, onde o médico às vezes comenta, olha, é importante você colocar um complemento, porque o seu leite não está saindo, né, adequadamente, mas hoje, graças a Deus, vários profissionais a gente já sabe que estão conscientes e sabem que a amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês. Não deve-se então introduzir a chuca com a água ou com chá e também outros alimentos, né, que todo mundo acha que o leite da mamadeira é mais forte que o leite do peito. E isso hoje, as pesquisas já mostraram que o leite deve ser exclusivo até o 6º mês. Sem água, sem chá ou sem outro tipo de alimento. Então esses são os piores erros cometidos já no primeiro dia quando a mãe chega em casa com o nenê. Né? Dá um chazinho, dá um leite, olha, talvez dê uma frutinha já para essa criança, né? Ou um suquinho que vai ajudar a complementar essa alimentação. E nada complementa o leite materno. O melhor alimento para a criança até o 6º mês é o aleitamento materno. Então a gente já fala que existe o desmame precoce, né? E os estudos já mostram hoje em dia também que a nossa amamentação, o grande estudo nacional que foi feito em 2006 aqui no Brasil, que é o Programa Nacional de Demografia e Saúde, mostrou que a mediana de amamentação exclusiva ainda no Brasil é 2 meses só. Então ela está aquém da recomendação, que é 6 meses até, né, que deveria ser até o 6º mês de vida. Então, isso por quê? Porque a alimentação, ela já é complementada, né? A amamentação já é introduzido novos alimentos, principalmente o leite, né? O leite NAN, que hoje se vende muito, ou outros tipos de leite, que são os industrializados. E isso é o maior erro nos primeiros meses da criança. E no caso, essas políticas que você tem falado a respeito aí no caso, né, para o incentivo do aleitamento materno, têm sido assim eficazes? Sim, sim.
Tanto que ela já mostrou que, ela fez um estudo mostrando que em regiões onde 5 incentivos eram propostos, né, e realizados, a amamentação exclusiva ela acontecia até em 30% da população. Né? Então, assim, em 30% daquela população menor de 6 meses. E o Amamunique é um dos incentivos também, né, a importância de levantar dados sobre isso, porque a gente quer levantar dados para depois a Secretaria da Saúde ter esses dados e, a partir disso, ela conseguir propor ações para a melhoria da saúde e da mortalidade infantil das crianças. Então, o Amamunique, ele é o quê? É um levantamento de dados em crianças menores de 1 ano, onde nós vamos ter dados de alimentação da criança e também dados relacionados à mãe, porque hoje as pesquisas também já mostram que menor a idade, né, quanto menor a idade da mãe, menor o tempo de amamentação. Quanto menor a escolaridade da mãe, também menor o tempo de amamentação. Então a gente tem dados tanto da criança quanto da mãe. Né? Para isso, a Secretaria da Saúde está conosco, o Sesumar ele está coordenando o estudo na cidade de Maringá. Nós vamos realizar esse estudo na campanha de vacinação, que será dia 19 de setembro. Nós vamos coletar dados de 2.500 crianças menores de 1 ano, né? E aí esses dados vão ser repassados para a Secretaria de Saúde e nós, Sesumar, junto com a Secretaria, vamos propor alguns trabalhos, né, de incentivo ao aleitamento materno. Quero agradecer, infelizmente o nosso tempo terminou, mas você vai voltar aqui, né, para dar esses dados para a gente. Com certeza, venho sim. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Só gostaríamos de lembrar que no próximo bloco o tema em pauta é tabagismo, né, com a cardiologista Patrícia da Silva. Nos aguarde e já voltaremos. Venha conhecer o ateliê E Costume e prestigiar as obras manuais da arte da cerâmica. Aprecie a arte do fogo, adquira aqui peças exclusivas em cerâmica artesanal e tecelagem manual para presentear com bom gosto e decorar sua casa. Esperamos sua visita. Oferecemos cursos de segunda e quinta, das 19 às 22 horas. Ou com horário agendado pelo telefone 9973-7384. Espaço E Costume. Valorize os ceramistas e artesãos que estão perto de você. Há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. Estamos de volta agora com a cardiologista Patrícia Tokunaga, que vai falar sobre o tema tabagismo. Patrícia, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, agradeço o convite do senhor. Muito bem, vamos resumir aqui o currículo da Patrícia, né? Só lembrando que ela é cardiologista, claro, né? Pelo INCOR de São Paulo e também tem nas especialidades do tabagismo e reabilitação cardíaca pela mesma instituição. Ela colaborou como coautora do capítulo sobre tabagismo no Tratado de Cardiologia de São Paulo, em 2008. Muito bem, esse tema é um tema bem atual e vamos explorar um pouquinho a Patrícia sobre esse tema tabagismo. Patrícia, por que essa preocupação hoje sobre esse tema que é tão importante, eu acredito, né, para a saúde pública, que é o tabagismo? O tabagismo hoje em dia está em voga por causa da nova lei contra o antifumo, né, a lei que proíbe os fumódromos, os shoppings, áreas restritas, e é um assunto de extrema importância devido ao, como o senhor falou, o problema socioeconômico mesmo, é um problema de saúde pública e a gente considera o tabagismo como uma doença, né, desde 1990, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já classifica o tabagismo como uma doença, por isso ele tem que ser tratado e respeitado como tal. Bom, defina para nós o tabagismo. Tabagismo é uma doença composta por várias substâncias. O cigarro, cada inalação do cigarro compõe 4.720 substâncias, né? Dessas substâncias, 56 estão relacionadas com doenças, graves doenças, principalmente doenças cardiovasculares, doença respiratória, tipo câncer, em outras patologias. E a substância que é relacionada à dependência do tabagismo é a nicotina, que apesar de ser uma substância muito falada, ela é relacionada à dependência, mas não tanto às patologias que o tabagismo associa-se. Porque, na verdade, as doenças provocadas em maior número essa quantidade enorme que existe no cigarro, né? Isso. Substâncias que existem no cigarro. São 4.720, né? Que responsáveis por mais de 50 doenças. E, bom, é claro que com tanta substância no cigarro, é claro que vai fazer mal, né? E quais, no caso, a gente falou, você comentou a respeito que hoje a lei é atuante, inclusive quem começou isso foi no estado de São Paulo, parece que o governador Serra, né? Isso. Evitando, quer dizer, limitando o uso do cigarro em ambientes públicos, né? Isso, essa lei, na verdade, já é um andamento de uma medida de saúde pública que o governo vem se empenhando já há alguns anos, desde que teve na Europa o convênio Quadros, que é uma convenção que foi de todos os países, de vários países do mundo, para determinar as novas leis contra o tabagismo, né, leis de combate ao fumo. Então, e o Brasil foi inclusive um dos pioneiros dessa convenção Quadro que aconteceu por volta de 2002, 2003, e agora nós estamos a repercussão do que foi decidido naquela época. Problema sério, né? É um problema de conscientização, né? No caso, né? Educação, na verdade. De educação e conscientização, mas mais deixar de tratar o tabagismo só como um hábito, como se crê atualmente, e tratar ele como uma doença, né? Tem que ser tratado como uma doença mesmo. No caso, Patrícia, qual é o fundamento que você se baseia, né, para banir os fumódromos? Os fumódromos, além de misturar, ser sempre próximo de áreas onde o passivo anda, ele, na verdade, vira uma concentração de gás, um campo de gás. Então, além de aumentar o efeito contra o tabagismo ativo, ele prejudica também o passivo que está perto da exposição. Inclusive aqueles que atendem, né? Por exemplo, você tem um restaurante que você tem a área de fumantes. Às vezes o que divide é uma cerquinha, não existe uma área fechada, restrita. Mesmo que tivesse, por exemplo, os empregados que atuam dentro dessa área, eles acabam sofrendo as consequências. Sofrendo as consequências também, quer dizer, que não é só do fumante, mas também de quem serve, do trabalhador lá que não tem nada com o peixe, né? Pois é. Então esse é um grande problema. É isso que a gente tem que proteger. É um problema sério também. Existem diferenças, por exemplo, do cigarro com outras drogas? O cigarro hoje, ele é considerado, ao meu ponto de vista, a maior droga. Porque se você somar as mortes de todas as drogas, maconha, cocaína, êxtase, álcool, o cigarro mata mais do que 2 vezes a soma dessas todas. Então, por isso que é um problema de saúde pública. E está-se muito na moda aí o narguilé, o cigarro eletrônico, que mal chegou no Brasil, a Anvisa já proibiu, que são meios de fumar de uma forma mais liberal, mas que causa tanto mal quanto o cigarro.
O que é cigarro eletrônico? Você podia definir para nós? Esse cigarro eletrônico, na verdade, não chegou no Brasil através de contrabando e não conseguiu chegar através de meios legais porque a Anvisa já cortou. É um dispositivo carregado a pilha ou bateria que existe uma piteira e que o paciente inala aquela substância. O paciente, que eu digo que o tabagismo é um doente, é um doente. Então, que ele inala aquela substância, mas que a Anvisa já provou que tem tantos malefícios quanto o cigarro. Então, as pessoas fumam o cigarro eletrônico achando que aquilo é uma forma fácil de conseguir parar de fumar, mas não é bem assim que acontece. Patrícia, eu gostaria que você definisse para nós aqui quais as consequências, no caso, do ponto de vista orgânico, que acontecem no indivíduo que fuma, né? Quais as doenças que ele está sujeito a ter? As doenças relacionadas ao tabagismo são desde alterações estéticas, né, escurecimento dos dentes, a pele fica acinzentada, o cabelo fica mais opaco, fica mais quebradiço, doenças respiratórias, com doenças causadas pela inalação do cigarro, doenças de cavidade oral causadas pela manipulação do cigarro na boca, doenças cardiovasculares, vários tipos de tumores, de cânceres, que não é só o câncer de pulmão, tem o câncer de laríngeo, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de bexiga, e por aí vai, né? Fora outras doenças psicossociais, doenças... o paciente que fuma, ele tem uma tendência maior à depressão, isso já está provado, ele tem uma tendência maior à necessidade, ele usa o cigarro como uma muleta para alguma coisa que está faltando para ele. Então, tem um monte de doenças relacionadas. Então, existe um enorme benefício no caso de parar de fumar. Isso, eu gosto mais até de falar dos benefícios, né? Porque o mal a gente sabe que faz. Com certeza. O benefício é imediato quando se para de fumar. Com 20 minutos sem o cigarro, a batida do coração já volta ao normal, a pressão arterial já diminui. Com 24 horas sem o cigarro, o monóxido de carbono já diminui. Com 12 semanas, 3 a 4 meses sem fumar, a tosse já melhora a capacidade do paciente de respirar melhor. Com poucos dias, a papila gustativa, né, que a gente sente o sabor dos alimentos, já volta ao normal. Em 2 dias, você já passa a sentir o sabor da comida. Então, assim, o prazer, o benefício é imediato. Então, mas eu fumo há 40 anos, mas o benefício de parar é imediato. Em 1 ano, doutor Nelson, a doenças cardiovasculares diminui pela metade a incidência. Isso é muita coisa, 50% em 1 ano. Né? E em 10 anos, então, isso volta quase que ao normal. Sem falar na possibilidade dos cânceres, né? Que você acabou de citar. São infinitos, né? Sem falar nas doenças cardiovasculares, mas o câncer também, né? O câncer é o que mais assusta, mas o que mais mata, na verdade, são as doenças cardiovasculares. No caso, Patrícia, a gente não tem muito tempo, mas o indivíduo, para parar de fumar, o que ele pode fazer? A gente já se sabe que 3% só dos pacientes que tentam parar de fumar sem a ajuda de um profissional consegue parar. Então, por isso a importância do acompanhamento médico para conseguir vencer esse tabu do tabagismo. Existe hoje tratamentos tanto cognitivos, comportamentais e tratamento medicamentoso também, né? A gente tem os remédios, as reposições de nicotina, que são para pacientes com uma dependência muito pesada ao tabagismo. Tem as medicações que são antidepressivos, que é a bupropiona, né, que ajuda a diminuir um pouco a ansiedade, com isso já melhora também, diminui a síndrome de abstinência, que é o grande temor de quem fuma. E hoje em dia tem medicações novas que agem lá no cérebro, no local onde haja nicotina. Ele compete com o lugar onde haja nicotina. Então, hoje é só procurar. É só procurar. É muito mais fácil do que se imagina. Quem que ele deve procurar no caso, então? Os cardiologistas já são aptos a tratar o tabagismo. O pneumologista, um clínico geral. O importante é se informar. A partir do momento que você quer ser tratado, o tratamento em Maringá não falta. O Sistema Público de Saúde também oferece tratamento. Então, o negócio é o primeiro passo que o paciente tem que dar para parar de fumar. O tratamento a gente garante. Patrícia, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conosco, né? Obrigada. Um tema tão importante que é o tabagismo. Obrigada, senhor. Muito bem, eu gostaria de lembrar-vos que no próximo bloco tem em pauta ceratocônico oftalmologista Paulo Yoshio Takeuchi. Nos aguarde, já voltaremos.
A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031 6677. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta com o Dr. Paulo Yoshio Takeuchi, oftalmologista, que vai falar sobre o tema ceratocone. Paulo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço novamente o convite, Nelson. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Pois então, você está com um hospital de ponta aqui em Maringá, né? Foi inaugurado recentemente. Isso, Nelson. Há 2 meses inauguramos o Hospital da Visão do Paraná e contamos com uma equipe com vários especialistas em todos os segmentos da oftalmologia, com equipamentos de ponta, com centro cirúrgico, com os melhores equipamentos também. E queremos otimizar o tempo dos pacientes, oferecendo consulta, exames e cirurgia no mesmo local. E dentro dessa área de atuação você já abrange toda a área da oftalmologia, né? Sim, e temos na parte de segmento anterior, eu, o Massayasu, a Simone, na parte de glaucoma temos a Eline Maimone, na plástica ocular temos o Gustavo, na parte de retina e vítreo temos o Ricardo, na visão subnormal a doutora Marina e no lógico do oftalmopediatria, nossa querida doutora Thaís. É uma equipe bem grande e bem atuante aqui em Maringá. Bem atuante aqui em Maringá. Tá de parabéns aí. Obrigado. E eu estou sabendo do sucesso do hospital, que hoje ocupa um lugar de destaque, não só aqui em Maringá, como toda a região também. Sim, sim. Paulo, com relação ao ceratocone, eu gostaria que você definisse para nós o que significa ceratocone. Ceratocone é uma ectasia, uma deformação da córnea, fazendo com que as imagens apareçam distorcidas para o paciente. O que seria interessante saber o que é córnea? Córnea é como se fosse o vidro do relógio, nosso vidro do relógio, a primeira lente transparente do nosso olho. Então ele vai ter uma forma como se fosse uma bola de futebol cortada no meio, né? Então ele vai receber as imagens e vão formar um foco único na retina e ter uma boa visão. Quando existe o ceratocone, então essa córnea ela está em forma de cone, o próprio nome já diz, né? Fazendo com que as imagens entrem de forma distorcida e o paciente vai ter uma visão distorcida até uma visão bem embaçada, conforme o estágio da doença, né?
No caso, Paulo, a partir de que idade começa essa doença? Normalmente, a doença inicia-se na puberdade, ao redor dos 15 anos de idade, e avançando por mais ou menos 6 anos, podendo geralmente estabilizar ou, às vezes, continuar progredindo. E ao redor dos seus 35, 40 anos, geralmente ele para a sua progressão. Bom, no caso, existe alguma tendência assim, familiar para o indivíduo ter essa doença e qual é a prevalência dela? Olha, existem várias teorias, né, quanto à origem do ceratocone, por exemplo. Sabe-se que existem relação com outras patologias, como o síndrome de Down, doenças do tecido conjuntivo, atopias, retinose pigmentar e outras doenças. Mas quanto à hereditariedade também, várias teorias, mas sabe-se que, por exemplo, paciente que tem ceratocone, a probabilidade de seu filho ter é ao redor de 10%. E o ceratocone, ele parece, assim, mais ou menos entre 50 e 230 casos em 100 mil pacientes, tá? Mais ou menos, essa seria a prevalência. Geralmente é bilateral, assimétrico. Geralmente um dos olhos, ele progride mais do que o outro. E atinge tanto os homens como as mulheres? Tanto homens como mulheres, igualmente. Indistintamente. Indistintamente. Bom, no caso, por exemplo, você tem um hospital de ponta aqui em Maringá, que é o Hospital da Visão do Paraná, e tem todos os aparelhos necessários, mas através de que meios você utiliza para chegar a um diagnóstico? Um paciente tal tem ou não tem essa doença? Olha, Nelson, depende do estágio da doença, mas geralmente o paciente nos procura quando ele está trocando bastante o óculos lá, ele fala assim, eu estou trocando muito o óculos, o que está acontecendo? Então, normalmente, você vai avaliar, você vai fazer uma retinoscopia, ver um reflexo em tesoura, uma ceratometria, você vê que ela está, não está certa. E agora, quando está no estágio mais avançado, só na lâmpada de fenda você consegue, através de alguns sinais, como sinal de anel de Fleischer, estrias de Vogt, sinal de Monson, você já faz diagnóstico de uma doença mais avançada. Mas a grande maioria, às vezes você pega um paciente que quer operar uma cirurgia refrativa, aí você vai avaliar, tem uma boa qualidade visual, mas ele tem uma suspeita. Você tem que pedir, então, uma topografia. O que seria esse exame? É um mapeamento do relevo da córnea. E com esse exame, 99% você consegue fazer um diagnóstico. Lógico, existem casos de dúvidas também. Pode ser lançado também à mão de um tomógrafo, do tipo do Pentacam, o Orbscan, que vai avaliar a superfície anterior e posterior da córnea, e o mapa paquimétrico de toda a córnea. Então, na dúvida, você está na dúvida, às vezes, de um cone incipiente, opera ou não opera, no refrativo, por exemplo, você pode pedir um Pentacam, você vai ter dados muito maiores, né? Às vezes, contraindicar uma cirurgia. Inclusive, verificando só a topografia, como se a espessura da córnea e tudo. Sim. Já faz um mapeamento total da córnea. Total da Aí córnea. você tem uma ideia, inclusive, como que... E, muito bem, você fez o diagnóstico. Qual o caminho a seguir? Então, aí, dependendo, é importante a classificação do ceratocone. Baseado nessa classificação, você vai indicar o melhor tratamento. Na fase inicial, óculos. O paciente com óculos tem uma boa qualidade visual. Se o óculos não estiver melhorando, você pode utilizar a lente de contato. E se mesmo a lente de contato não oferecer boa qualidade visual, existe o anel de Ferrara. E se tiver uma fase avançada, o transplante de córnea. Existe o crosslink, que no ceratocone inicial, você pode fazer o crosslink que tem um excelente resultado. Então, são várias etapas. Várias etapas, depende da classificação, da ceratometria, geralmente que estágio que está o ceratocone. Geralmente, quando o indivíduo não melhora com óculos, você tem então as lentes de contato, então. Lentes de contato. Então, basicamente seria assim, você faz o diagnóstico, vai acompanhar esse paciente. Durante 6 meses, está progredindo, como você vai avaliar essa progressão? Se tiver aumento de menos 0,75 no equivalente esférico, ou no ápice do cone, aumento de 0,75, ou você faz um Pentacam, por exemplo, você vai ver um aumento da profundidade do cone anterior, é uma indicação, por exemplo, do crosslink, que é um excelente tratamento hoje, que vai paralisar o crescimento, a progressão da doença. Esse crosslink que você acabou de citar é um tratamento novo? O mais recente que temos hoje. Como é que ele funciona, vamos dizer assim? Seria uma associação da luz ultravioleta de 370 nanômetros associado à riboflavina, que é uma vitamina B6. Então, juntos, eles vão
fazer um aumento das ligações entre as fibras colágenas do estroma da córnea, aumentando assim a rigidez da córnea e a espessura. Então seria mais ou menos, para você entender melhor, seria um congelamento da córnea. Então tem que ser na fase inicial, porque ele tem vacuidade visual com óculos, ou até mesmo com lente de contato. Você faz tratamento e realmente é fácil, tem pouca complicação e é uma cirurgia bem simples de se realizar e com excelentes resultados. Então, hoje, o paciente que vai para transplante, hoje é em torno de 15%. Hoje existe o CrossLink. Se você não tem boa qualidade visual com óculos, ou ele é intolerante à lente de contato, se ele não tem uma curvatura média, assim, não é um ceratocone tão avançado, o anel de Ferrara é excelente. Ele faz um aplanamento da córnea, do bico do cone, aplana, diminui a profundidade da câmara anterior, e mantendo a esfericidade da córnea. E com isso diminui os sintomas de desconforto, prurido e fotofobia. É um excelente tratamento também, o anel de Ferrara. Tem uma outra opção, então, o anel de Ferrara, então. O anel de Ferrara aqui, ele impede a progressão, eventualmente, às vezes, alguns casos podem progredir, você tem que acompanhar. Se eu progredir, você pode, em cima do anel, fazer o CrossLink. Né? Não antes. Você pode fazer as duas coisas associadas também. Pode fazer associado também. Associado também, né? Também existem trabalhos que algumas pessoas já fazem associados, outros procuram acompanhar, se houver progressão pós o anel, pode-se fazer então o CrossLink. Bom, no caso, por exemplo, do anel de Ferrara e o CrossLink, o anel de Ferrara é bem já antigo, né? E o CrossLink já é um procedimento mais recente, né? Então, já iniciou-se em Dresda, na Alemanha, esse tratamento e foi acompanhado durante 10 anos e não houve progressão. Paulo, a gente tem mais 3 minutinhos. Com relação à cirurgia, por exemplo, qual o tipo de tratamento que você realiza? O ceratocone, eu faço o CrossLink, o anel de Ferrara e o transplante. Transplante de córnea, então, é a última opção. A última opção, em casos mais avançados, existe o penetrante, né, que troca todas as lamelas da córnea, e o lamelar profundo, que você mantém o endotélio. A vantagem é o menor risco de rejeição, né, e com excelentes resultados também. A porcentagem assim, de pacientes que vão para o transplante é muito grande, não? Então, em torno de 15%. 15%? No ceratocone. Eu acho que baixou bastante com a vinda do anel, do CrossLink. Então, hoje a indicação é realmente nesses casos realmente que não vai melhorar mesmo, nenhum dos outros casos, aí sim o transplante. Antigamente, eu acredito que a cirurgia de transplante de córnea, uma das indicações, maiores indicações de transplante era o ceratocone, né? Eu acho que ainda é, né? Inicialmente era bolhosa, né? Bolhosa, também, né? Depois, depois da faca, começou muita gente a fazer o ceratocone, mas hoje agora acho que é outra causa, mas não, o ceratocone já não seria a maior causa dos transplantes. Não. E complicações tem, não? Com relação a esse tipo de cirurgia? Todas têm complicações, certo, Nelson? Mas são mínimas hoje, né? Tanto o CrossLink e o anel. São complicações muito pequenas. O transplante é um pouquinho maior, lógico que é uma cirurgia em céu aberto. Os riscos são maiores, mas mesmo assim contornáveis. Paulo, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço a gentileza do convite. O tempo passa rápido, né? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Então, agradeço mais uma vez. Temos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Muito obrigado.